Olá, boa tarde, bem-vindo a mais um Mercado e Companhia. Veja os destaques de hoje. O governo federal vai suspender cobrança de PIS e COFINS sobre diesel a partir de 1º de março. Nossos analistas comentam o assunto e explicam se a medida vai minimizar a alta dos combustíveis. Departamento de Agricultura dos Estados Unidos aumenta a estimativa de produção de soja no país. Mas preços do grão na Bolsa de Chicago reagem ao clima na América do Sul. Na meteorologia, a previsão detalhada para a colheita no Brasil e como o clima pode influenciar a logística nos portos. Tocantins já enfrenta problemas com o excesso de chuva. No boletim AgriEvolution, startups oferecem softwares que pesam gado à distância e ajudam no acompanhamento nutricional e também na suplementação. Tudo isso e muito mais nesta edição que já está no ar. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que vai suspender a cobrança de PIS e COFINS sobre o preço do óleo diesel a partir de 1º de março. A informação foi anunciada ontem em live realizada pelas redes sociais e deve valer por 2 meses. A partir de 1º de março também não haverá qualquer imposto federal no diesel por 2 meses. Por que por 2 meses? Porque nesses 2 meses nós vamos estudar uma maneira definitiva de buscar zerar esse imposto no diesel. E a gente separou uma arte que mostra a composição do preço do diesel vendido na bomba para o consumidor final. A gente vê que o PIS/COFINS, impostos que vão ser suspensos aí por 2 meses, representam 9% aí do preço. A participação da Petrobras é de 47%. A distribuição e revenda, 16%. A adição do biodiesel equivale aí a 14%. E o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços de Transportes entre Estados e Municípios, representa 14%. Já sobre o ICMS, o presidente Jair Bolsonaro defendeu que a decisão fique com o Conselho Nacional de Política Fazendária, formado pelos secretários de Fazenda dos estados e do Distrito Federal. A proposta nossa aqui é que o CONFAZ decida qual é o valor, né, do ICMS em cada tipo de combustível. Não é interferência nossa. Então o CONFAZ vai decidir. Eu acho até que o CONFAZ, em vez de dizer que, por exemplo, o imposto sobre a gasolina, ICMS seja X, ele pode dar um valor máximo. E cada estado vai até aquele máximo ali. Que tem estado aqui, parece que quanto mais... É inacreditável, né? Parece que quanto mais pobre é o estado, maior é o ICMS. Só neste ano, a Petrobras reajustou o preço do diesel 3 vezes e da gasolina 4. Isso porque a política de reajustes da estatal segue a cotação internacional do petróleo, que já acumula ganhos superiores a 22% em 2021. O barril do petróleo WTI, negociado na Bolsa de Nova York, atingiu hoje $59,55, o que indica uma valorização de 22,7%, frente ao valor de encerramento de 2020, que foi de $48,52. O analista da Safras e Mercado, Maurício Muricy, explica se a redução do PIS e COFINS vai minimizar a alta do diesel e como a valorização do petróleo vai influenciar o preço do combustível. Veja só. No primeiro momento, os preços do diesel devem sofrer um impacto negativo sim por conta da neutralização da carga tributária, mas em um segundo momento, a tendência de alta dos preços internacionais deve neutralizar essa movimentação de neutralização de carga tributária. Mas a questão é que no longo prazo, os preços tanto do petróleo quanto do câmbio devem subir, né? O dólar deve subir, o petróleo deve subir. E ao mesmo tempo que a neutralização tributária deve cair. Então, nesse sentido, ainda no médio prazo, os preços devem voltar a crescer com forças do diesel. A tendência do mercado internacional do petróleo e do câmbio também segue de alta, e com isso a tendência também segue positiva para a composição dos preços do diesel. A produção de soja nos Estados Unidos, na safra 21-22, deve ter alta de 9,4% em comparação com o ciclo anterior e chegar a 123.160.000 toneladas,
Os dados foram divulgados hoje pelo Departamento de Agricultura americano durante o Fórum Anual de Perspectivas Agrícolas. De acordo com o USDA, os estoques finais do grão devem ser de 3.947.000 toneladas, alta de 21% em relação à temporada passada. E quem repercute o tema com a gente é o Tarso Veloso, diretor de operações da AgriSource. Boa tarde, Tarso. Seja bem-vindo. Boa tarde, Priscila. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Os preços da soja em Chicago estão em alta hoje. A gente começou falando disso. O mercado está de olho nos dados divulgados pelo USDA ou o clima na América do Sul? Ou os dois? Na verdade, os dois, né? A gente tem no curto prazo o clima da América do Sul realmente desfavorável. A gente tem seca na Argentina e seca no Rio Grande do Sul e excesso de chuva na colheita em Mato Grosso. Somado ao fato da colheita estar atrasada, isso acaba gerando um adicional de preços nas cotações aqui em Chicago. Já o relatório do USA de hoje, ele trouxe um aumento da área que era esperado, né? Tanto de soja quanto no milho, e que foi tímido frente à expectativa de mercado em relação a onde os preços estão, né? Se a gente pensar que a safra vai ser um pouco maior que ano passado, que teve uma quebra na safra e que o preço ano passado era muito menor, nós da AgriSource acreditamos que o USA ainda foi tímido em algumas mudanças, principalmente nessa parte de exportações e estoques. Para a gente ter uma ideia, mesmo com a safra americana subindo 9%, os estoques finais dos Estados Unidos vão ser de 3%, o terceiro menor da história. Então, a história fundamental do mercado é a mesma. A demanda da China é forte, os estoques são apertados e os problemas climáticos que estamos tendo nas safras, eles são suficientes para manter o mercado sustentado hoje no Brasil. Se a gente tem um problema aqui nos Estados Unidos em maio, junho e julho, o mercado vai muito para cima aqui em Chicago. Você mesmo disse, né, que os estoques de passagem nos Estados Unidos aí vão ser os terceiros menores da história. Você trouxe esse dado. Isso sinaliza uma tendência de alta? Sim, a gente acredita que é uma tendência de alta multianual. Nós tivemos nos últimos 2 anos um mercado muito de lado em Chicago, com a guerra comercial, com a falta da demanda da China, e agora esse problema meio que foi resolvido e agora o mercado se encontra em uma situação inversa, que é problema climático na Rússia e nos Estados Unidos para o trigo. A gente já teve quebra no passado nos Estados Unidos, estamos tendo quebra no Brasil e na Argentina esse ano, mesmo que não seja absurda, é uma redução da quantidade que vai ser exportada, e a gente entra nos Estados Unidos com um mercado muito sensível. Qualquer problema que a gente tiver igual o ano passado, a gente pode falar de Chicago a $15. E ontem a gente teve um recuo nos preços depois da divulgação de aumento de área. Isso sinaliza que o mercado não está mais de olho nesse fator? A gente tem correções técnicas, igual foi ontem, de players que já estão comprados há muito tempo, eles olham aquele número e falam, quer saber, eu vou pegar meu lucro aqui e vou continuar olhando. Fundamentalmente, essa área e produção dos Estados Unidos não assustam. Nós da AgriSource estamos ainda mais altistas na questão da exportação e na questão dos estoques finais, porque o uso dele não subiu hoje muito a quantidade que vai ser exportada pelos americanos, e a gente está vendo que a demanda da China é muito mais forte. Então, se os americanos exportam mais, esse estoque final, que já é o terceiro mais apertado da história, vai para o segundo ou vai para o primeiro. Então, o ritmo de demanda hoje versus a produção é muito próximo e está muito colado. Então, a safra hoje, ela está precificada já como uma safra grande e o mercado continua perto de $14 na soja e o mercado de milho continua em 5,50. Se a gente tem uma perda de produção, algum problema, automaticamente esse mercado vai muito para cima, porque não tem outro mercado consumidor hoje com estoque sobrando para fazer exportação. Muito bem, Tarso. Obrigada por todas as suas explicações aqui com a gente, seu tempo aqui cedido ao Mercado e Companhia. Te desejo uma ótima tarde e um ótimo fim de semana. Para você também. Tudo de melhor para todos que nos assistem. Até a próxima. Já pensou em poder pesar o gado à distância? Ou ter no seu celular softwares que apontam qual o melhor momento de suplementação ou de negociação do gado? Algumas startups já disponibilizam esses serviços. Vamos saber mais detalhes dessas novidades com o Daniel Duarte no boletim AgEvolution.
Boa tarde, amigos do Mercado e Companhia, tudo bem? O Destaque AgriEvolution de hoje vai trazer 2 inovações para os pecuaristas. A primeira visa facilitar a vida, melhorar o desempenho do plantel e até mesmo os resultados do negócio. Vamos lá, quem produz sabe a mão de obra que é para pesar o gado no tronco, não é mesmo? Pois a startup Arrobatec disponibiliza um sistema chamado Beef Trader, que é capaz de dispensar o tronco e pesar os animais várias vezes por dia à distância. Funciona assim, uma câmera especial é posicionada nos piquetes e assim os animais são pesados cada vez que passam para beber água, por exemplo, até 12 vezes por dia. Além de um controle muito mais efetivo sobre a performance de cada cabeça de forma individualizada, o equipamento também conta com um software que traz ainda mais vantagens. O Beef Trader também indica o ponto ótimo de negociar o gado, a partir do cruzamento de dados sobre o animal e o momento do mercado. É o chamado POM, ponto ótimo de negociação. Já imaginou? O sistema, por exemplo, já está disponível para os cooperados de todos os tamanhos da Copacana, que podem acompanhar estes e outros indicadores na palma da mão, pelo celular. Só como informação, outras agtechs também possuem soluções para pesagem de gado à distância, como a olho do dono e a intergado, por exemplo. A segunda solução é o infravermelho, que mede a qualidade do pasto em tempo real para acompanhamento nutricional na produção dos bovinos. Desenvolvida pela APTA, Agência Paulista de Tecnologia Agropecuária, ligada ao governo do estado de São Paulo, a pesquisa usa um equipamento chamado NIRS, que é um salto na nutrição de precisão. A ferramenta avalia nutrientes das pastagens em tempo real e ajuda a definir a suplementação mineral, por exemplo, com base em dados precisos e confiáveis. Iniciada em 2019, a pesquisa mostra que muitas vezes o pecuarista usa a suplementação quando não precisa e deixa de usar quando ela efetivamente seria útil, justamente por falta de dados precisos. Assim, além de evitar perda de dinheiro e performance, os pesquisadores do Polo Regional da Colina, da APTA, visam alcançar o chamado BOI 777, ou seja, 7 arrobas na desmama, 7 na recria e 7 na engorda, 21 arrobas em 2 anos, um aumento de até 30% no lucro. Que tal? Bom, esse foi o Destaque AgriEvolution de hoje e na semana que vem tem mais. Abraços! Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.